Olá, eu sou a Estela. Nós vamos continuar aqui no Bioinfonal a nossa série de vídeos sobre bancos de dados biológicos e hoje nós vamos aprender como buscar informações a respeito de um determinado gene e sobre os transcritos deste gene. Quais são os transcritos que o meu gene produz, quais são as proteínas e as isoformas das proteínas que ele produz. A gente já falou nas aulas anteriores bastante sobre o NCBI, sobre algumas bases de dados, né, sobretudo a base de dados gene, genome, e hoje eu vou apresentar para vocês a base de dados do Ensemble. Se você colocar aí no Google, Ensemble, né, vai aparecer aqui nesse primeiro link, Ensemble Genome Browse. Você clica nesse primeiro link e já será direcionado para a base de dados Ensemble, que é um projeto científico que foi criado lá em 1999, uma iniciativa do Instituto Europeu de Bioinformática e também do Instituto Sanger, certo? Essa base de dados, ela funciona como um espelho do NCBI, juntamente com o DDBJ, que é a base de dados do governo japonês. E essas três bases funcionam como uma espécie de espelho uma da outra. Muita coisa que você encontra dentro do NCBI, você vai encontrar também no Ensemble e você vai encontrar também dentro do DDBJ. Claro que cada uma delas com suas especificações. Aqui no Ensemble, a gente vai ver que ela é uma base de dados mais voltada para genomas de vertebrados, né, onde você vai encontrar informações sobre genômica comparativa, sobre evolução, sobre variações, né, sobre variantes, sobre também regulação transcricional, certo? Sobretudo de vertebrados. Então, aqui a página inicial da base, né, que ele já me mostra os genomas favoritos, né, os mais pesquisados, no caso aqui humano, camundongo, zebrafish, e algumas espécies de animais modelo a gente vai encontrar aqui. Você pode pesquisar, fazer a sua busca já direcionada, né, buscando qual organismo você quer pesquisar. E a gente pode ver aqui, né, na seleção da espécie, que o Ensemble traz diversas espécies de organismos. A gente vai ter desde a espécie humana, né, alguns primatas, aliás, vários primatas, alguns roedores, e aí ele vai descendo em algumas ordens, né, como a Laurasiatheria, que é uma ordem de mamíferos. A gente vai ter também aqui outros mamíferos, pássaros. A gente tem também répteis, anfíbios, né, algumas espécies, peixes, e a gente vai ter também outros vertebrados e até mesmo outros eucariotos, né, como no caso aqui da Drosophila melanogaster, que é a famosa mosca das frutas, certo? Então, como é que eu faço a minha busca de um determinado gene dentro do Ensemble? Eu posso pesquisar aqui, no caso eu vou escolher a espécie humana. O gene que eu vou pesquisar hoje é o mesmo que eu pesquisei lá no NCBI, na nossa primeira aula, o CFTR, né, que é um gene que está relacionado com uma doença genética, que no caso é a fibrose cística. E o que eu quero descobrir hoje é quantos transcritos esse gene produz, quais são as proteínas que ele produz, quais são as isoformas das proteínas. Então eu clico aqui nesse primeiro link, né, de que está me dizendo que é o CFTR, um mandinho, ou seja, um gene de humano. Além disso, ele me traz informações também de transcritos, né, como vocês podem ver aqui. Mas no caso aqui eu vou clicar no gene humano. Como no NCBI, aqui no Ensemble, eu também vou ter algumas descrições gerais a respeito desse gene. Primeiro de tudo, eu vou ter o código identificador, ou seja, o ID do gene dentro da plataforma, dentro da base de dados, né, que sempre vai começar com essa inicial, NSG e um número, certo? Então, esse é o meu código identificador do Ensemble. Lá no NCBI eu vou ter o ID, né, do gene, como eu já mostrei nas aulas anteriores. E eu tenho também a descrição e os sinônimos, ou seja, esse gene, o CFTR, ele também pode ser conhecido como ABC35, ABCC7, entre outros. E ele me dá também aqui a localização, então esse gene está localizado no cromossomo 7, e ele me dá também as coordenadas, né? A posição em que o gene começa e a posição em que ele termina. E além disso, ele me traz a informação também a respeito da fita de DNA no qual esse gene se localiza. No caso aqui, ele está localizado na fita forward, ou seja, na fita sense do meu DNA. Ele me diz se é forward ou reverse, né? No caso, reverse é a fita antisense. No caso, a montagem desse genoma, onde está incluído aqui o gene CFTR, o genoma de referência é o GRCH38, certo? E uma informação que ele me traz interessante é essa aqui, ó, sobre este gene tem 20 transcritos, ou seja,
que são produtos, né, são variantes do splice. Além disso, ele tem 17 ortólogos, 11 parálogos e está associado com 10 fenótipos. O que nós vamos explorar hoje é essa tabelinha, onde ele me mostra justamente esses 20 transcritos, certo? Antes da gente explorar a tabela, eu quero mostrar para vocês que essas bases de dados, elas são interligadas. A gente fez a busca dentro do Ensemble, a gente pode fazer também dentro do NCBI e obter basicamente as mesmas informações. Então, aqui na base de dados do NCBI, eu posso pesquisar aqui pelo gene. Vamos fazer novamente essa busca, o CFTR, e a gente vai ver que todas aquelas informações, né, que eu pesquisei lá no Ensemble, eu vou encontrar aqui também. Por exemplo, eu quero aqui de espécie humana, já vou clicar nesse primeiro link. E o resultado que ele vai me trazer são aquelas informações gerais, né? Diferente lá do Ensemble, ele já me traz aqui um summary, né, mostrando no que esse gene está envolvido. E vejam que ele me traz também aqui um link já direto para o Ensemble. Ou seja, a base de dados do NCBI está conectada com o Ensemble, né? Então, se eu clicar aqui, ele já vai me direcionar para o Ensemble, certo? Então, eu posso fazer a busca dessas duas maneiras. Tudo dentro do NCBI e já procurar os links para o Ensemble, eu posso fazer direto aqui dentro do Ensemble, certo? Algumas informações são mais fáceis de serem encontradas aqui dentro do Ensemble, como, por exemplo, essa tabelinha aqui dos transcritos. O que essa tabela está me dizendo? Nessa tabelinha, ela está me mostrando todos os transcritos que esse gene ele produz. E aqui eu coloquei uma figurinha, só para lembrar esse conceito, que quando um gene ele é transcrito nas nossas células, ele é transcrito na forma de um RNA mensageiro. Só que esse RNA ele ainda não está maduro. Ele vai passar pelo processo de splice, onde eu vou ter a retirada dos meus introns, ou seja, aquelas regiões que não codificam, e vou ter a junção dos meus exons, né, que vão ser justamente as regiões codificantes que vão formar a minha proteína. Só que essa combinação de exons, ela pode ser variada. Por exemplo, aqui na figura, os meus exons, eles estão representados por esses blocos vermelhos, e na hora da combinação desses exons, eu posso ter combinações diferentes. Por exemplo, esse bloquinho vermelho pode se combinar com esse amarelo, com esse azul, que vai formar essa determinada isoforma da minha proteína. Nesse segundo exemplo, eu já vou ter uma combinação do exon vermelho com o verde, com o azul, que vai formar essa outra isoforma da minha proteína. Então, percebam que um único gene, ele pode ter diversos transcritos que vão produzir diferentes isoformas da proteína. E é isso que essa tabelinha está me mostrando. Cada linha da tabela é referente, né, ela se refere a um transcrito que o gene produz. E aqui eu já tenho também o identificador, né, o código de identificação, o ID desse transcrito. Esse primeiro transcrito, ele tem um número de pares de base, né, de 6.070. A proteína que ele produz tem 1.480 aminoácidos, certo? Aqui eu já tenho a identificação também da tradução, né, desse transcrito. E aqui ele me diz o biotipo, no caso é um gene, um transcrito que codifica uma proteína, certo? Só que percebam que nem todos os transcritos produzem proteínas. Eu vou ter alguns aqui, ó, que são no protein, ou seja, não codificam a minha proteína, não codificam a determinada proteína. Isso acontece por diversos motivos. Alguns desses transcritos, né, como aqui a base de dados está me informando, esse gene transcrito ele não contém uma ORF, ou seja, ele não contém uma janela aberta de leitura, por isso ele não codifica uma proteína. Outros podem ter ainda junção com introns, ou seja, ainda estão ligados a introns e por isso também não codificam a proteína. Além disso, eu posso ter informações sobre essas proteínas, então se eu clicar aqui em um desses links, ele já vai me direcionar para a página do UniProt, né, que é uma base de dados de proteínas, e aqui eu vou ter as informações dessa proteína, inclusive aqui o nome, né, da proteína, aqui o gene, qual ela faz parte, aqui um score em relação à anotação dessa proteína, certo? E eu tenho diversas informações que são mostradas aqui nessa coluna lateral. Então, eu tenho informações sobre a função, sobre a taxonomia, a localização subcelular, né, de onde essa proteína ela se localiza dentro da célula, certo? E aí eu posso ter essa informação tanto de forma automática, produzida, né, pelo próprio banco, com alguns pipelines próprios do banco, como também uma anotação manual, né, baseada nos estudos experimentais. E aqui eu tenho essa localização subcelular e também está tudo ligado aqui às publicações, né, no qual
os estudos mostraram que, de fato, essa proteína está ligada, por exemplo, aqui ao retículo endoplasmático, né, de membrana, certo? E aí eu posso ter informações sobre a localização dessa proteína dentro da célula. Posso ter também informações sobre a estrutura, sobre expressão, interação. Então, se eu quiser, por exemplo, ver só a estrutura da proteína, ele vai me mostrar aqui alguns links, né, no PDB. Aqui, no caso, ele não carregou a estrutura da proteína, mas existem outros modos, né, da gente ver essa estrutura, certo? Aqui a gente tem a estrutura secundária, né, das alfas hélices, das folhas betas, desse transcrito que produziu essa determinada proteína. E a gente pode ver outros detalhes e eu posso ver, por exemplo, posso pesquisar aqui pela minha estrutura 3D dessa proteína, certo? Um modo de ver, assim, digamos, a figurinha da minha proteína, certo? Então, nessa aula, o que a gente quis mostrar para vocês é justamente essa questão dos transcritos, né? Entender que um determinado gene ele pode produzir diferentes transcritos e nem todos esses transcritos estão relacionados à codificação, né? À tradução de uma proteína funcional. Ok? Então, essa é a nossa aula de hoje. Nos próximos vídeos, nós vamos continuar falando sobre banco de dados biológicos, trazendo outras bases, trazendo outras informações que vocês podem pesquisar. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe nosso conteúdo e nos segue lá no Instagram para mais novidades. Até logo!